pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Olá, irmãos, que alegria estarmos reunidos para mais um momento muito especial aqui do nosso Café com Esperança. A você que sempre acompanha as nossas mensagens, o nosso bate-papo. A gente tem as Gotas de Esperança, a Palavra de Esperança, e todo dia 14 aqui pelo canal você acompanha o nosso Café com Esperança. E hoje eu tenho uma alegria imensa de receber na minha casa, para esse momento tão especial, um querido irmão que é o senhor Juarez, filho amado de Deus, pertence à paróquia São Benedito, aqui de Patos de Minas, esposo da dona Cléria, e é um prazer imenso ter ele aqui conosco. Senhor Juarez, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. É uma alegria imensa no meu coração estar aqui contigo para que possamos juntos partilhar a nossa experiência de Deus e também partilhar a imensidão da misericórdia dele para conosco. Amém. Gente, é bom demais. O senhor Juarez é uma pessoa, como nós comentávamos que antes de começar, que a gente às vezes passa um tempo sem encontrar, mas quando encontra é aquela alegria, é a amizade, é algo assim que nasce em Deus e que a gente espera que seja por toda a vida. Foi fácil marcar aqui não, o Thiago é prova, eu já falei, sou Juarez, eu tentou esconder uns dias assim, ele ficou meio tímido, mas ele vai ver que não, que nós estamos em família, mas a gente sabe também que é questão de compromisso e tudo mais, e hoje, graças a Deus, ele pôde estar conosco, e é uma alegria imensa. Eu estou muito feliz de receber o senhor aqui, para registrarmos tanta riqueza. Eu sei que só um momento como esse não vai dar para registrar nem a metade das histórias, né? Umas alegram, outras emocionam, umas com certeza, né, vão mexer muito com cada um de vocês que nos acompanham. Senhor Juarez, hoje o senhor é um servo missionário, é um homem que prega para todo lugar nessa diocese, fora da diocese, onde chamar, o senhor está sempre à disposição para estar presente. Mas antes não era assim. Conta para nós um pouco dessa história aí, família, juventude, como começou toda a história do senhor Juarez. João, se você me permite, devido à nossa amizade, antes de eu começar a expressar, o senhor não se importaria de ler o versículo, não? É verdade. João capítulo 1. Vamos lá. 14, por favor. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedi a você, com essa liberdade de amizade, que você mencionasse esse versículo, porque uma vez perguntaram para Jesus como é que ele resumiria toda a lei. E ele disse que seria resumida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu no meu coração tenho por mim que se pudesse resumir o Novo Testamento num só versículo, eu também resumiria nesse. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque é algo contagiante você ter o conhecimento de que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, com livre arbítrio, com toda liberdade, para perdoar os nossos pecados. É muito amor, né? É muito amor. É muito amor. E confiante nesse amor, então eu quero partilhar um pouco da minha caminhada. Conforme você disse, nem sempre foi a serviço de Deus. Eu nasci na comunidade rural, chamada Pilar. Sou da comunidade Pilar. Venho de uma família pobre. O meu pai era um homem deficiente físico. Ele tinha um problema na perna. E devido a essa deficiência, ele trabalhava no comércio, numa mercearia. E nós éramos uma família de 8 filhos. E para uma pessoa deficiente, cuidar de uma família de 8 filhos não é fácil, né? Então, meu pai e minha mãe, conforme muitas famílias, se envolveu muito com o trabalho. E era uma família católica, mas não católica praticante. Sim. Tanto é que eu costumo dizer isso, e minha irmã mais velha acha ruim quando eu digo: eu nunca vi meu pai na igreja.
e também nunca vi minha mãe na igreja. E, no entanto, era católico. Então eu vim dessa família, que raramente ouvi a palavra de Jesus, raramente vi alguém lendo a palavra de Deus, eu não conhecia isso. Então, saí de casa aos 11 anos de idade para trabalhar, 12 anos, 13 anos. E aos 15 anos eu fui informado a respeito da Corporação dos Fuzileiros Navais, da Marinha. Me apresentei lá em Brasília e eu tinha uma arcada dentária muito ruim, faltavam uns 2 ou 3 dentes, e eles não permitiram que eu servisse na corporação. Me deram um tempo para que eu pudesse fazer um tratamento dentário. Aí eu fui para Goiânia, trabalhei, fiz o tratamento necessário e me apresentei na corporação. Fiz a prova, passei e entrei para a Marinha. Aos 16 anos de idade, eu já era um fuzileiro naval, por incrível que pareça. E como fuzileiro naval, lá você usa uma arma de fogo, você aprende a trabalhar com metralhadora, você luta artes marciais. E aquele homem que não conhecia as coisas de Deus, pensava que o que eu já tinha era suficiente para levar minha vida na ignorância, através de confiança na arma de fogo. E aí eu vim passear em Patos de Minas e vinha conhecer a Dona Cléria. Comprei a passagem de volta para domingo, 10h30, mas um amigo fuzileiro não encontrou essa passagem para retornar. Pediu que eu trocasse com ele a passagem e eu fosse na segunda. E ele alegou até que tinha uma menina que queria me conhecer, que no caso era a Dona Cléria. E me apresentou a Dona Cléria e eu fiquei maravilhado com a Dona Cléria e troquei a passagem com ele. Resumindo a história, me apresentei para a mãe dela, pedi a permissão para levar lá ao cinema, e a Dona Júlia com muito receio permitiu. Levei a Dona Cléria ao cinema, mas resumindo então, quando eu voltei para a Marinha, na segunda-feira, eu faltei o serviço na segunda, então eu voltei à noite. Cheguei lá na corporação, é chamado o momento da bandeira. Quando voltamos para a nossa companhia, o meu comandante alegou dizendo assim: nós temos alguém dentre nós que é indigno de vestir a farda que ele veste. Inclusive ele faltou o serviço ontem. Não preciso mencionar o nome, gostaria que essa pessoa desse um passo à frente. E eu senti que era eu. Dei o passo à frente, me apresentei, e ele disse assim, perante a companhia: diga qual dos seus pais morreu, porque todo mundo que falta o serviço, que não tem responsabilidade, alega que o pai morreu. Qual dos seus pais morreu? Eu fiz a posição de sentido e disse na presença de toda a companhia que meu pai não havia morrido, mas que eu tinha faltado foi tudo culpa do amor. Falei isso perante toda a companhia. E foi aquele estrondo de risada e todo mundo começou a rir, gargalhar. E aí o meu comandante disse assim: prendam. Chamou 3 amigos meus da companhia, pegaram o meu braço e estavam me conduzindo para o cárcere. Quando eu ouvi, nós estávamos debaixo do prédio dos oficiais e o comandante-geral do quartel estava ouvindo o assunto. Comandante Andrada, de uma cidade chamada Biquinhas. Ele era até meio gago. Aí ele disse assim: comandante Ednei, aguarda aí que eu vou descer aí para resolver essa situação. E nisso eu pensei comigo: agora acabou, eu já mais expulso da Marinha por toda a vida, porque o próprio comandante a gente já tremia na base. Aí eu voltei para o meu lugar anterior, o comandante desceu, aí os fuzileiros todos riram, aqueles que não gostavam de mim, do meu jeito de ser. Pensou: agora ele se lascou, né? E o comandante chegou e eu pensei comigo: agora que não pode mudar uma vírgula daquilo que foi dito, né? Me apresentei para ele e ele disse: explica direitinho o que você falou, porque eu não compreendi. E eu disse, aí eu esclareci. Eu faltei o serviço na segunda-feira, porque um fuzileiro desta companhia me pediu que trocasse a passagem.
alegou dizendo que chegaria aqui e esclareceria o motivo, mas pelo visto ele não esclareceu, e o meu comandante perguntou o motivo, se tinha morrido um pai meu, e eu disse que não, que o motivo pelo qual eu faltei é tudo culpa do amor. Conheci uma menina lá em Patos de Minas, chamada Dona Clélia, e levei-a ao cinema e estou ansioso para dar o final de semana para voltar para casa. E esse comandante Andrada colocou a mão no meu ombro e disse: por causa destas palavras, eu te concedo o resto da semana de folga e ainda te dou um empréstimo. Passa no posto de serviço, pega um pouco de dinheiro emprestado e volta e vai ver o seu amor novamente. E eu não saí do lugar porque eu pensei que aquilo era uma pegadinha, uma brincadeira. Sim. E ele pegou com a outra mão no meu ombro, me conduziu devagarinho e falou: vai, fuzileiro, volta para Patos de Minas e vai ver o seu amor. E aí eu voltei para Patos de Minas. Olha só. E aqui estou eu, casado com a Dona Clélia, mais querida. Caraca, meu Deus, já tem uns dias já, né? Já 45 anos, graças a Deus. Mas que maravilha. Olha, essa parte da história eu não conhecia, não. Aí um dia, João, eu fui pregar em Araxá, no Encontro de Casais com Cristo, e a Dona Clélia achava que era mentira. Agora eles conversam demais e tal. E eu estou lá no Encontro de Casais com Cristo, pregando lá em Araxá e contando essa história. Certo. E quando eu disse assim, e aí ele me perguntou por qual motivo eu faltei, uma das pessoas que estava fazendo o Encontro de Casais com Cristo gritou lá do fundo: foi tudo culpa do amor. E levantou e veio, e era um fuzileiro que estava na companhia. Foi uma alegria, a Dona Clélia acreditou. Aí viu que não era só um gesto de amor falando apenas, né? Mas é algo que tinha realmente acontecido. Foi assim que eu conheci a Dona Clélia. Sabe? Meu Deus. Beleza, então tem 45 anos. Já tem uns dias mesmo. Mas foi uma união muito difícil, João, Sim. porque a Dona Clélia sofreu comigo. Eu era alcoólatra, viciado na bebida e no jogo, então por 8 anos, foi 8 anos de sofrimento. Judiei muito da minha esposa, judiei muito das minhas filhas, porque desconhecia totalmente essa presença de Deus, que é esse Deus. Quando o senhor se casou, aí no caso, o senhor já não estava mais na Marinha, o senhor veio pra cá e já não voltou mais? Como foi? Eu casei dia 22 de maio, e saí da Marinha dia 31 de maio. Só voltei lá para buscar minhas coisas, compreende? Entendi. Então foi questão de 8 dias. Entendi. Aí, então nesse primeiro momento, nesses primeiros 8 anos, a vida não foi fácil. Não foi fácil, foi muito triste, sabe? Uma vida de bebida e briga, e não tinha diálogo com a esposa, sabe? Achava que a autossuficiência que mandava, quebrava as coisas dentro de casa, os vizinhos iam visitar lá e não acreditavam, sabe? Colegas, falavam: rapaz, mas como é que pode você fazer uma coisa? Pensava no meu coração: eu vou mudar, eu preciso mudar, mas na realidade não mudava, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Se Deus não entrar na história, é vão você querer guardar a sua casa, que você não consegue. Se não é a presença desse Deus vivo e real no nosso meio, humanamente falando, nós não somos capazes de mudar. Nem nós, nem ninguém, né? Isso. A gente não consegue. E nesse primeiro momento, o senhor voltou para cá e você foi trabalhar em quê? No que o senhor foi fazer quando o senhor voltou para cá? Aí o meu pai, muito esperto, né? Tinha um tal de Cleides, que era chefe lá na Fosfer, na CPRM. Aí meu pai, já visando o futuro, chamou ele para ser padrinho de casamento. Né? E através de ser padrinho de casamento, já era como se estivesse conseguindo uma vaga lá, graças a Deus. Né? Até me lembrei que agora o senhor foi colega de trabalho do meu sogro, né? Fui. O senhor Manuel. Senhor Manuel. Trabalhar. Só ficou muito tempo na Fosfer. 14 anos. 14 anos. Aí depois de lá que o senhor foi construir obras. Isso, trabalhar em caminhão, semestre de obra, através do Padre Divino, sabe? Ah, é? A reforma na igreja Nossa Senhora da Abadia. Começou ali. Padre, eu não sei nem o que é um tijolo, eu não estou te perguntando nada, eu quero que você vai tomar conta da obra, né? Olha só. Foi, pra você ver. É até bom a gente tocar nisso, irmãos, porque o senhor Juarez tem uma história também muito forte. Depois ele vai falar da sua conversão, mas eu acho que é importante a gente registrar, porque como a gente conversou aqui antes, isso aqui vai ficar registrado, né? E eu ainda vou chamar aqui, com a graça de Deus, o Marquinhos também, para contar um pouco da sua história. E aqui, ó, vocês já vão gravando o rostinho. O senhor Juarez é um dos, entre aspas, no bom sentido, um dos culpados pela conversão do Marquinhos.
Quando? Quando eles estavam construindo a sede própria da renovação carismática da nossa diocese. E assim, em nome de toda a renovação, de todo o nosso movimento, eu quero louvar a Deus, porque ali, aonde nós hoje temos a nossa sede tão bonita, tão acolhedora, passou pelas mãos do Senhor, Sr. Juarez. E se aquele chamado, aquela experiência que o senhor vai encontrar daqui a pouco para nós não tivesse acontecido, se o senhor não tivesse deixado Deus agir, isso tudo talvez não teria acontecido. Então, assim, eu olho para o que eu já sei da história do Senhor, para o que eu vejo, para o que eu conheço, dizendo muito obrigado. Muito obrigado pela sua vida, pelo seu sim, pela sua entrega e por ter sido tão dócil à ação do Espírito Santo. E porque ali dentro daquela sede, além da construção física, que é muito importante para o movimento, existe a construção de almas, não é isso? Que é o mais sublime. Que é o mais bonito. O barquinho é uma delas, né? Com certeza. Mas quanta coisa boa não aconteceu no coração do Senhor lá naquele momento também, né? Quantas orações, quanta graça de Deus vocês podem visualizar ali, né? Bom demais. Hoje o senhor faz parte da paróquia São Benedito. Isso. O senhor sempre morou naquela região ali, São Benedito? Sempre foi da paróquia São Benedito? Desde 82. É porque teve um período, parece que era tudo nossa Badia. Da Badia. Aí depois houve o desmembramento, Sim. aí quem ficou mais naquela região da São Benedito pertence à paróquia São Benedito. Quantos filhos? 2 filhas. 2 filhas. Depois vai ter uma história de uma dessas filhas daqui a pouco também, não vai? Netinhos? 2 também. 2 netinhas. Todos moram aqui em Patos, né? Sim. Pois é, Sr. Juarez. Então, assim, resumindo esse primeiro momento, a história de um homem que, num primeiro instante, agia com as próprias forças. Agia com as suas própria razão, com as suas próprias decisões, sem importar muito o que os outros pensavam. Ok, então daqui a pouco a gente vai voltar. O que você já quer adiantar para o próximo bloco? O que nós podemos falar a respeito desse início de caminhada? Onde começou o processo de conversão do senhor? O que aconteceu? Só para deixar o povo curioso para o segundo momento. É a minha primeira experiência com Deus, né, João? Porque na realidade a minha primeira experiência não foi na renovação, foi no encontro de casais com Cristo. Você já ouviu isso, né? Sim. Então eu havia vindo de uma festa com os colegas, uma pescaria, uma jogatina de jogo de truque, cachaça acabou e nós reunimos numa casa para continuar aquilo. E aí, não sei se você já sabe jogar truque ou não, tem uma tal de quem fez a primeira é minha, e todo mundo estava bêbado. E aí, numa dúvida dessa, houve uma confusão. E todos eles partiram para cima de mim, sabe? Uma briga na rua Ponto Chique, na mesma rua que eu moro. Sabe? E foi muito difícil, porque era uma turma de uns 8 e eu apanhei muito nesse dia, né? E ao retornar para casa, a dona Clélia falou, mas hoje você tomou uma esfolada boa. Eu falei, hoje foi diferente, né? Tudo machucado. E foi através daí que eu comecei a ter intimidade com Deus, porque através disso eu fui convidado para um encontro de casais com Cristo. E como numa briga só, eu acabei com a amizade de 8 colegas de boteco, de cachaça, né? Eu pensei, e agora? Tem que fazer novas amizades. E ao ser convidado para o encontro de casais com Cristo, eu perguntei para eles se lá bebia. Mas eu queria perguntar se bebia cerveja, cachaça, né? E o cara, com toda a sabedoria, respondeu que bebia. Mas ele estava dizendo beber água, né? Beber refrigerante, né? E eu até perguntei para eles se eles pescavam também. E eu, não, nós pescamos. Depois ele veio para tirar comigo, que é o tal padrinho meu. Não, nós pescamos, mas pescamos alma, né? Pescamos outros peixes, né? Pescamos almas. Então foi daí que surgiu a minha primeira experiência com Deus, através do encontro de casais com Cristo. Sabe? Muito bom. Daqui a pouco nós vamos contar, porque lá, lá no encontro de casais tem uma experiência do Juarez que sempre que eu ouço eu dou muita risada, no bom sentido, que é o tal do todo mundo sabe o nome do senhor, né, seu Juarez?
Todo mundo sabia o nome do São Juarez lá, mas depois a gente vai contar o porquê que as pessoas sabiam o nome do São Juarez. Nós vamos terminar o primeiro bloco, a gente volta já já com a sequência da nossa entrevista, com alegria demais no coração de receber aqui hoje o Sr. Juarez, ele que pertence à paróquia São Benedito, é o esposo da Dona Cléria. É uma alegria imensa estar com você. Agradeço a você que está nos acompanhando. Curte, compartilha, se inscreve no canal e nos ajude nessa obra de evangelização. A gente volta já. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta aqui no nosso Café com Esperança e, como eu já disse no primeiro bloco, da minha alegria de estar recebendo o Sr. Juarez aqui hoje e nessa conversa agradável, contando a sua história. Mas antes disso, quero pedir a você que curte, compartilha essa mensagem para que ela possa chegar a muitos corações. Durante esse mês de agosto, mês dedicado aí às vocações, nós estamos aqui com o Sr. Juarez, um vocacionado ao sacramento do matrimônio. E graças a Deus, ele tem uma história muito bonita, uma história que começou de um jeito tão difícil, houve uma experiência com Deus e a partir dessa experiência com Deus podemos dizer que a sua vida tomou um rumo totalmente diferente. Sr. Juarez, então nós estávamos falando no finalzinho do primeiro bloco a respeito daquele encontro de casais. Que história é essa que todo mundo conhecia o senhor pelo nome, Sr. Juarez? Conta para nós como foi isso. Depois desse episódio, então, dessa briga que aconteceu, eu fui convidado para o encontro de casais com Cristo. E chegou o dia do encontro, a minha esposa, com sabedoria, me conduziu de tal forma que eu não bebesse, né? Porque ia passar o final de semana no encontro. E eu fui para o encontro na casa de Cursilho. Chegando lá no encontro, fui muito bem recebido, de uma forma inesperada. As pessoas vinham com toda alegria, expressando: Sr. Juarez, que bom que o senhor veio, mas eu não conhecia as pessoas. Eu tentava explicar que eu não era o Juarez, porque eu não conhecia ela estava enganada, né? E vinha um homem também: Sr. Juarez, mas que alegria, o senhor, mas a Dona Cléria. E eu pensava: será que eu estou com a cabeça ruim? Porque eu não estou conhecendo essas pessoas. E aí, em determinado momento, alguém chegou para Dona Cléria e até disse assim: Dona Cléria, Jesus te ama. E eu, na minha ignorância, não conhecia quem era esse Jesus. Pensei: mas o que é isso, né? Quem é esse que te ama? É o Juarez, é Jesus, é o Filho de Deus e tal, né? E aí, quando fomos entrar para a casa de Cursilho, para participar do encontro, é que eu pude perceber que as pessoas me chamavam de Seu Juarez por causa do crachá que estava escrito no peito. E eu imaginava que era porque me conhecia, mas não, era o crachá que estava escrito Juarez. Iniciou o encontro, a primeira palestra, o cara dizendo lá que nós fomos unidos por Deus através do sacramento do matrimônio, e que através dessa união era necessário que houvesse respeito, e que de forma nenhuma o homem poderia bater na sua esposa, judiar da sua esposa, ser bruto, sem educação. E de todo jeito que o palestrista falava, parece que o olho dele estava cravado em mim. Parece que ele conhecia a minha história. Sim. E eu pensei que a minha esposa tinha contado toda a minha vida para ele. E eu olhava para minha esposa para ver se eu captava alguma coisa, e ela ali numa posição quase que de oração, e eu pensava: mas esse cara sabe da minha vida toda. E tudo que ele falava encaixava em mim. Era como se a carapuça fosse ajustando. Depois ele mencionou o fato de não poder bater nos filhos, que os filhos é um diamante que Deus nos deu, que a gente tem que saber educar os filhos. E eu judiava das minhas filhas, eu era bruto, eu não tinha diálogo. E eu pensei: esse homem sabe tudo, o que eu vim fazer aqui? E chegou um determinado momento que eu olhei para trás para me ir embora. E via lá atrás uns 5 ou 6 casais e pensei que aqueles casais que estavam ali atrás é para segurar a gente, para não deixar ir embora. E eu senti um calafrio no corpo, e não sei o que estava acontecendo comigo. E a pessoa de vez em quando falava: olha, o sacerdote está aí, o Monsenhor Isael, aproveita para confessar, vamos aproveitar esse encontro, não vamos voltar para nossa casa sem confessar. E está faltando só uns 15 casais para confessar.
E eu pensava, ai meu Deus, eu tinha uma dificuldade imensa de confessar, porque a primeira vez que eu fui confessar, João, lá na igreja dos Capuchinhos, o sacerdote era bem de idade, e eu na frente dele fiz o sinal da cruz, e ele falou assim, mas nem saber fazer o sinal da cruz não sabe, foi mal preparado. Quem é que preparou esse menino? Aí eu tornava a fazer o sinal da cruz e ele tornava a dizer que estava fazendo errado. E eu quase morrendo de vergonha, pensei, eu não tenho nada a perder, então vou fazer o contrário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí ele, agora você fez certo. Mas é porque o sacerdote estava de lá e eu de cá, e a hora que fazia no ombro, eu queria que desse do mesmo lado, e como eu fiz o contrário, deu certo. E lá no encontro de casais, então, quando mencionaram que estava faltando 6 casais ou 4 casais para confessar, eu me levantei e falei assim, eu vou no banheiro, com medo das pessoas me segurar, achar que eu ia embora. E quando eu cheguei na porta do banheiro, na casa de Cursilho, tinha um senhor lá encostado no portal, e ele falava assim, ai, 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 ai. E aí eu perguntei para ele, o que está acontecendo, o senhor está passando mal? E ele disse, tem 21 anos que eu não confesso, e eles disseram que falta 4 casal, e eu vou morrer. E eu falei, o senhor não vai morrer não, nós vamos agora. E peguei na mão dele e nós dois saímos agarrados no braço, e um amigo perguntou onde nós ia, e nós falamos, larga nós queremos confessar. E aí esse amigo disse assim, mas não pode ir os dois, tem que ser só um. E ele foi na presença do Monsenhor Israel e eu fiquei olhando, se ele corresse eu corria. E ele olhava para trás também, e eu penso que se eu corresse ele corria também. E nós nos confessamos e eu pude perceber então, João, que as portas da igreja nunca estiveram fechadas para mim. Sempre estiveram abertas. E eu, através dessa confissão, entrei pela porta principal da Santa Igreja e nunca mais tenho o propósito de sair. E a graça aconteceu. Retornei para minha casa, fui no boteco de frente à minha casa, maravilhado com tudo que estava acontecendo, querendo partilhar com os meus amigos, embora de boteco. Tinha ali uns 3 ou 4 colegas ali naquele bar, quase de frente à minha casa. Quando eu entrei, que eu saudei todo mundo, a saudação foi, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu soltei essa saudação, João, as pastilheiras do boteco arrancaram e as bebidas caíram por terra. E o dono do estabelecimento gritava, o que está acontecendo com as bebidas tudo caindo? E os meus cabelos rupiaram, eu senti uma coisa saindo de mim. E algo espiritual saiu de mim, nunca mais voltou. Fui libertado em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Minha vida mudou. Meu Deus. E ali, com certeza, foi uma experiência que o senhor tinha certeza que aquele mal que estava há tanto tempo fazendo o senhor sofrer, a sua família, que naquele momento era quase com uma confirmação, isso tudo foi destruído. Amém. É isso. Tudo aqui foi destruído até por aquele gesto. E depois, para explicar isso, conseguiu explicar para aquele povo o que era? Ou só o senhor conseguiu entender o que estava acontecendo? Não, eu só consegui dizer para ele que era culpa minha. Eu comecei a chorar, emocionei, e ele falava, o que está acontecendo, o que houve? E eu falei, foi culpa minha, foi eu. Mas eu não sabia explicar. E aí retornei para minha casa maravilhado, e falando com a Cléria, Cléria do céu, houve uma coisa lá, caiu as bebidas tudo no chão. Tal, e aí eu falei para a Cléria, eu estou sentindo assim que amanhã eu preciso da sua ajuda. O que é que você precisa? Eu gostaria que você fosse comigo em cada casa pedindo perdão por todo o mal que eu fiz. Principalmente naquela casa que eu briguei. Aí a dona Cléria falou assim, eu não vou não. Foi você que fez suas cagadas, desculpa a expressão, João, as palavras que ela usou. Foi você que fez suas cagadas, agora você procura limpar. E aí eu disse para ela, mas o homem lá falou que nós dois é uma só carne, ele falou lá no encontro. E ela, mas como que você está aprendendo rápido desse jeito? E no outro dia, João, nós fomos na casa onde havia acontecido aquela briga. No dia da briga a mulher não estava. Bati na porta, ela abriu a porta da casa com uma filha do lado esquerdo e uma do lado direito dela. Quando ela me viu, eu disse, senhora, houve aqui uma atitude mesquinha, nós aprontamos aqui na casa da senhora, e ela disse, aprontou mesmo, um bando de homens sem responsabilidade, safado, e o senhor é o principal.
entendeu? O senhor desrespeitou o meu lar, a minha casa, o senhor não vale nada, o senhor não presta, me humilhou de todo tipo e eu fiquei caladinho. Depois que ela expressou, eu ajoelhei e falei assim, senhora, eu não conhecia alguém chamado Jesus. E eles falaram para mim desse Jesus no final de semana e eu vim aqui em nome dele te pedir perdão, me perdoa, senhora. E ela ajoelhou na minha frente, me abraçou e me perdoou. E essa mulher, João, ela não era casada, não tinha o sacramento do matrimônio. No outro encontro seguinte, do encontro de casais com Cristo, ela estava fazendo o encontro de casais, se casou lá no encontro de casais com Cristo, e o padrinho chamava Juarez e Dona Cléria. Oh, meu Deus. E aí começou as maravilhas de 2000 anos, sabe? E aí, João, a experiência principal com Deus, eu continuei bebendo ainda, porque eu fiz o encontro de 21, 22 e 23 de março. E larguei da bebida no dia 4 de fevereiro do ano seguinte. Do ano seguinte. Mas aí eu faltei de uma reunião no encontro de casais com Cristo por causa da bebida, João. Por causa da bebida. E quando cheguei em casa, minha esposa tinha ido para a reunião e eu falei, mas minha esposa não está em casa, o que é isso? Aí eu lembrei que ela tinha ido na reunião, João. Deitei com uma vergonha imensa no coração, uma tristeza de ter faltado por causa da bebida. Minha esposa chegou em casa e eu fingi que estava dormindo. Ela colocou as crianças para dormir e eu continuei fingindo que estava dormindo. E ela deitou do meu lado e eu passei a noite toda como Pedro, quando ele viu que traiu Jesus. E eu passei a noite toda clamando, Jesus me abençoa, Jesus não deixa eu voltar a ser o homem antigo, me abençoa, me abençoa. No outro dia eu fingi que estava dormindo, ela levantou, foi para a cozinha arrumar as coisas. Eu peguei a palavra de Deus, sentei na cama, peguei a palavra de Deus, encostei à porta do quarto, e a Bíblia caiu. Eu peguei pela segunda vez, coloquei nas pernas, ela tornou a cair. Pela terceira vez eu peguei a palavra, segurei e falei com Jesus no meu coração, Senhor, me ajuda a ficar 1 ano sem beber. Mas o homem que fica 1 ano sem beber, com a tua ajuda, ele nunca mais bebe. Me ajuda, Jesus. Quando eu falei assim, João, a porta do quarto abriu devagarzinho, sozinha. Entrou uma brisa suave no quarto, a presença forte de Deus, e eu não me contive, fiquei de pé e gritei, Deus está aqui em casa, Cléria, Deus está aqui em casa. E saí correndo para a cozinha e abracei minha esposa e falei, Cléria, Deus está aqui em casa, eu nunca mais vou beber, Ele está me curando. E ela, triste, sacudia a cabeça assim, porque muitas vezes eu havia dito que não bebia. E eu falava para ela, Cléria, dessa vez é diferente, Deus está aqui, eu nunca mais vou beber. 4 de fevereiro de 1986, nunca mais bebi. Fui libertado pelo poder do santo nome de Jesus. Deus, amém, glória a Deus. E a gente percebe que tudo isso é a ação de Deus. É a ação de Deus porque Ele vê o nosso mover pela fé, que acreditamos, que confiamos no seu poder, clamamos o seu socorro e fazemos a nossa parte. Amém. Que tem que fazer a nossa parte, Juarez. Eu gosto sempre de dizer assim que a parte de Deus Ele vai sempre fazer, mas a que cabe a nós fazer, Ele não faz. Ele nos fortalece, mas somos nós que temos que fazer. A parte que cabia o Senhor, a parte dali, de ter uma decisão de não mais beber, essa parte era do Senhor. E Ele o capacitou para isso, Ele o fortaleceu. Então já tem uns anos bons aí que esse vício já não faz mais parte da vida de vocês, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E a renovação carismática? Quando entrou a renovação carismática nessa caminhada aí, que a primeira experiência foi nessa grande bênção que temos na igreja, que é o encontro de casais. Glória a Deus por todo esse trabalho tão lindo que é feito de cura, de libertação, de vida nova para os casais, para as famílias. Ok, e a partir daí o senhor Juarez continuou, a dona Cléria, e quando foi que a renovação carismática, como também o mover do Espírito Santo entrou na vida do senhor? Eu fui agraciado por ser um membro no Encontro de Casais com Cristo,
do meu grupo que fazia parte da renovação. Não sei se posso até mencionar o nome dele. À vontade. Ainda está vivo ainda, Antônio Mário Michelante. Sou grato a ele, sabe? Aí me convidou para a renovação carismática e eu fui lá na casa do Colégio das Irmãs, parece, né? Sim. E nós marcamos de nos encontrar lá. E eu cheguei lá no encontro, ele não estava. E a renovação já estava ali no momento da animação, João. E por incrível que pareça, estava cantando, era o canto Davi Dançou. E eu fiquei olhando aquele povo dançando, levantando as mãos ali, e pensei, esse negócio aqui tá difícil demais, eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? E eu não senti bem. Fiquei ali só uns 15 ou 20 minutos e fui embora. Aí na semana seguinte topei com o Antônio Mário e ele disse, você não foi lá, nós combinamos. Eu falei, eu fui, mas eu não te encontrei. Estava cantando lá um canto esquisito, lá um tal de Davi Dançou. E esse Antônio Mário, com toda a sabedoria, perguntou para mim assim, mas você disse que ama o rei Davi, você não falou? Que eu estava lendo a Bíblia mesmo, sabe? Eu gosto, nossa, o rei Davi eu gosto demais, um guerreiro, o cara enfrentou lá o gigante e tal. Pô, então, lá fala que ele dançou na presença de Deus. Eu falei, não, ele falou. Aí me citou a passagem, onde Davi dançou na presença de Deus, né? E aquilo, então, aí eu fui com ele para a renovação carismática. E lá eu maravilhado, porque naquela época o povo orava e parece que estava havendo muita cura e tal, e eu desconfiado, pensando, será que esse negócio aqui é uma verdade, ou será que não é, né? Será que é fingimento? Porque... Aí um dia, João, eu e mais 2 colegas fomos lá no bairro da Antena, lá embaixo, Nossa Senhora Aparecida, na casa do tio de um amigo meu. E ele bateu na porta da casa do tio dele, e o tio dele veio abrir a porta. Estava com uma bengala na mão, cabeça baixa, problema na coluna, tinha 4 meses que estava de testado, trabalhava na prefeitura. Sim. E não conseguia ficar ereto. A cabeça dele estava curvada. E aí ele perguntou a ti, o que houve? Eu falei, tem 4 meses que eu estou de atestado e não consigo, minha coluna não... Uma dor terrível na coluna. Aí eu pensei no meu coração, esse daí eu queria ver. Ó, aí vai começar a minha experiência com Deus. Sim. Esse daí eu queria ver. Só pensei, não falei nada. Na semana seguinte fui no grupo de oração e lá no corredor estava o homem. Mas eu nem liguei para aquilo. Participei do grupo de oração, beleza. A hora que encerrou, eu mais do que rapidinho, perna para quem tem. Quando eu fui saindo, alguém gritou, seu Juarez, espera um momento. Aí eu parei. Era um servo de Deus que me chamou, vem aqui por favor, que eu preciso que o senhor me ajude a orar por esse homem. Era o homem da coluna. Nossa Senhora. Mas até aí tudo bem, nem a mínima. Aí ele perguntou para o homem, o senhor sabe ler? E ele falou, sei. Então eu vou abrir a palavra no Salmo 90 e vou colocar debaixo da cabeça do senhor, e o senhor vai lendo o Salmo 90 e nós vamos orar para o senhor. E eu não tinha experiência nenhuma, pensei, aqui eu estou tranquilo, quem vai conduzir é ele que sabe rezar, eu não sei rezar, né? E aí quando ele fez o sinal da cruz, que começou a oração, uma voz falou no meu coração, você queria ver? Então você vai ver. Meu Deus. Aí é que eu senti, liguei uma coisa com a outra, falei, aquele dia eu falei, isso aqui que está falando agora é Deus, né? E aí eu comecei a querer fugir, falei, não, e a voz falou, vai ver. E o cara, o servo de Deus começou a oração e o homem foi sendo curado na minha frente. E pela 3ª vez a voz disse, você queria ver? Então veja. E o cara ficou normal, perfeito na minha frente e ficou de pé e começou a louvar a Deus e dizendo, eu fui curado, Deus me curou, Deus me curou. E aí eu senti essa primeira experiência pessoal do poder de Deus. Aí eu vi que esse Deus que nós tanto cremos nele é o Deus do impossível. Não tem limite para que ele possa expressar o seu amor e o seu poder por nós. Amém. Irmãos, olha que coisa linda que o Sr. Juarez acabou de partilhar conosco. O ato de acreditar. Ele falou nesse bloco da experiência da libertação na sua vida. Ele falou dos primeiros momentos na caminhada com a renovação carismática. Naquele momento só tinha um grupo na cidade, né? Só. Reuniam lá e vinham, e toda a cidade participava em um só grupo de oração. Hoje temos grupos espalhados em toda a cidade, mas a primeira experiência dele acontece naquele lugar, naquele momento. A primeira experiência que eu quero dizer, sim, pessoal, de ver a ação de Deus. Então,
Ele vai trazer para nós no terceiro e último bloco dessa entrevista uma experiência que ele viveu em família. E também ele hoje na sua caminhada de fé, como servo, como pregador da palavra, como um homem que realmente faz uma experiência muito profunda com Deus, além de pregação. O Sr. Juarez também acredita no Ministério de Oração por Cura e Libertação, onde Deus tem usado ele muito para que muitas vidas sejam transformadas. A gente volta já, lembrando que você pode curtir, compartilhar e nos ajudar cada vez mais nesse projeto de evangelização que é a Palavra de Esperança. A gente volta já, fique ligado aí. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso Café com Esperança, hoje com o Sr. Juarez, com uma alegria muito grande, contando histórias, partilhando da sua vida. Deus fez algo grandioso na vida desse servo amado, deste homem querido, de cada um de nós da Diocese de Patos de Minas. E nesse terceiro bloco nós deixamos para que ele pudesse dar testemunhos, porque com a sua caminhada, com a sua vivência, e ele sempre partilha com muita clareza o quanto Deus fala ao seu coração. E eu creio muito nesse agir de Deus em sua vida. Maravilhoso pregador, um homem com uma unção imensa quando reza pelas pessoas, humilde, simples, do jeito que tem que ser. Mas ele viveu uma experiência muito profunda lá no início da caminhada, dentro da própria família, de um grande milagre alcançado. Eu queria, com muito carinho, poder acolher essa partilha juntamente com você e já pedindo, se você está gostando do Café com Esperança, comente, curte, compartilha e nos ajude nessa obra de evangelização. Sr. Juarez, conta para nós que experiência foi essa. Eu fui participar do primeiro seminário de vida no Espírito, coordenado pelo Clênio Carvalho e o Sr. Gerson. E aí na primeira semana, segunda semana, quando foi na quinta semana, ou na sexta, não sei, se não me falha a memória, no batismo do Espírito Santo, eu saí com minha família para ir à missa, lá na igreja dos Capuchinhos. Eu não tinha carro, então eu fui de coletivo. E dentro do coletivo eu pensei em não levar minha filha mais nova para a missa, porque ela não deixava a gente prestar atenção na missa, por ser criança e tal. Mas dentro do coletivo uma voz tocou no meu coração. Essa voz dizia: leva a família toda. Mas era a quaresma de 1986 e o povo antigo falava que na quaresma o demônio está solto, que não sei o quê, que a gente escuta coisas. E eu, na minha falta de experiência ainda com Deus, eu imaginei que às vezes fosse até o adversário que queria que eu levasse. E coloquei no meu coração que não ia levar. Cheguei na casa dos meus pais, lá na Avenida Paranaíba, esquina com a Rua São Paulo. E eu sempre gosto de ir adiantado para a igreja. Eu não gosto de chegar atrasado em nada. Chego adiantado, mas não chego atrasado. Faltavam uns 15 minutos para a Santa Missa e eu levantei e fui para a igreja. E a voz disse: leva a sua família. E eu disse: não vou levar. Pensei então que era o aniversário. E falei com a minha esposa: estou indo e quando você for, você não leva a minha filha mais nova, a Eliane. Cheguei lá na igreja, participei da Santa Missa, recebi o corpo de Cristo, ajoelhei para fazer minhas orações. E no momento que eu ajoelhei para fazer oração, que eu ia tentar orar para as pessoas, para os meus amigos de caminhada e tal, vinha no meu coração só a minha família. Reza pela sua família. E aí eu rezava: obrigado pela minha esposa, protege minhas filhas, muito obrigado, né? E ia voltar minhas orações para as pessoas, para os amigos novamente, tornava a vir no meu coração: reza pela sua família. E então eu rezei com toda a fé do meu coração para a minha família. Terminou a celebração da Santa Missa. Da igreja dos Capuchinhos, na casa dos meus pais, tem 3 esquinas. Da igreja até na Rua São Paulo dá 3 esquinas. Quando eu cheguei na primeira esquina, meu irmão, chamado Zezé, veio correndo desesperado e gritando: corre porque a sua filha está morrendo.
E eu peguei nos ombros dele e falei, o que é isso que você está falando? E ele disse, corre porque ela está morrendo, você não vai encontrar ela viva. E eu saí tranquilo. Quando eu fui aproximando da casa dos meus pais, eu ouvi uma gritaria da minha mãe e da minha avó. E elas gritavam segurando o lenço da cabeça, porque elas eram evangélicas, e seguravam o lenço e falavam, minha netinha morreu, e eu cheguei e perguntei à minha mãe o que houve, e ela disse, sua filha está morta. E que eu cheguei na cama lá, minha filha inerte na cama, e eu perguntei, o que houve, mãe? E ela disse assim, ela tomou os remédios todinhos do seu pai, o remédio do coração, tomou a caixinha todinha. E eu perguntei à minha mãe se tinha leite, porque as pessoas falavam que um envenenamento, alguma coisa assim, dá leite. E aí minha mãe disse, mas para que leite? Ela está morta. E eu falei, traz um copo de leite. E a minha mãe trouxe um copo de leite, eu segurei na cabeça da minha filha, levantei um pouquinho a sua cabeça, inclinei, o leite tocou nos seus lábios, derramou. E aí eu ajoelhei e falei, Jesus, Filho de Deus, não leva minha filha, Senhor. Ressuscita minha filha por misericórdia. Quando eu falei o nome de Jesus, minha filha abriu os olhos, sentou na cama, ficou sorrindo, e sentou no chão e começou a brincar. E minha irmã chegou desesperada, porque ela foi lá na farmácia perguntar ao farmacêutico, contar para ele o que tinha acontecido, e ela disse que era para levar para o hospital, porque senão ele ia morrer. E eu não tinha carro, peguei minha filha nos braços e saí pela Avenida Paranaíba, em direção à Imaculada Conceição. Cheguei lá, perguntei pelo médico, disseram que tinha um médico lá que tinha convênio com a Fosfértil. Chamaram esse médico, o médico veio, atendeu, olhou, perguntou o que aconteceu, e eu expressei que ela tinha tomado todo o remédio do meu pai. E depois dos exames feitos, ele disse, pode voltar para sua casa que o senhor está enganado. Ela não tomou o remédio, porque se ela tivesse tomado o remédio, ela teria morrido, com certeza. O senhor vai encontrar o remédio lá, porque ela não tomou o remédio. E eu voltei com minha filha, ao sair na porta do hospital ali, pelo pronto-socorro, uma voz tornou a dizer, eu me manifestei 3 vezes para você levar a família todinha e você achou que era o adversário. Voltei para casa, até hoje o remédio não foi encontrado. Jesus Cristo ressuscitou a minha filha. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, olha que partilha. Quando o Sr. Juarez chegou, a gente conversava até fora da gravação, e ele perguntou se partilharia, ele disse que deu esse testemunho apenas 3 vezes até hoje. E eu disse, com certeza, porque tem endereço certo essa fala, Sr. Juarez. Deus sabe exatamente quem precisa ouvir essa partilha do Senhor hoje, porque quantos de nós nesse momento pós-pandemia estamos com a nossa fé abalada, como as pessoas às vezes esfriaram na fé, e ouvir um relato como esse, e eu digo assim, por conhecer o Senhor, a sua história, sei o quanto isso é verdadeiro, e sei o quanto a obra de Deus ali foi grande. É grande, porque o Senhor partilhou esse testemunho que aconteceu dentro da sua casa, mas quantas outras pessoas que já partilharam, quantas pessoas que o Senhor já rezou, quantas graças já pudemos ouvir de testemunhos de pessoas que disseram, quando ele rezou para mim, Deus fez isso. E como é bonito ver essa ação de Deus, como é bonito ver o quanto Deus trabalha na vida do Senhor. Eu lembrava que agora há pouco, até o senhor não lembrava desse fato, e eu falei, eu lembro de um testemunho que o senhor deu uma vez a respeito da Eucaristia. Eu acredito que é importante a gente falar desse testemunho também, Soares, porque aí a gente já entra nesse último momento da missão do Senhor, porque o Senhor tem andado, o Senhor anda por toda essa diocese, prega em seminário de vida, prega em encontro de casais, enfim, se o senhor quiser partilhar para nós um pouquinho dessa missão, eu gostaria que o senhor falasse dessa missão do Senhor, por onde o Senhor, Dona Cléria, que vocês pregam, graças a Deus, juntos, e também desse testemunho ou de outro que o senhor lembrar, fique à vontade, a gente gostaria de ouvir, porque isso com certeza faz a nossa fé ficar cada vez mais viva. Nós trabalhamos
no Encontro de Casais com Cristo, com os jovens, EJC, EAC, sou ministro da palavra. E essa experiência que você mencionou foi quando eu estava construindo o CESPASA, na Catedral. Estava ali como mestre de obra e chegou um cara evangélico e perguntou para mim se nós católicos, apostólicos, romanos, nós acreditamos num Deus que é o Deus do impossível, o Deus poderoso. E eu disse que sim, é nesse Deus que nós acreditamos. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e eu disse que sim, é nesse Deus que nós acreditamos. O Pai de Jesus Cristo é esse mesmo. E aí ele disse assim para mim, como pode vocês católicos faltar tanto conhecimento por acreditar que esse Deus do impossível mora num pedaço de pão na hóstia consagrada? E aí eu fiquei sem resposta humanamente, mas mencionei no meu coração, Jesus, me socorre. Como eu posso responder, Senhor? E aí veio no meu coração, chama ele até a janela, leva ele até a janela. E eu, sem saber o que Deus queria fazer, convidei ele que me acompanhasse até na janela da construção onde eu estava construindo. E levei ele até na janela e veio no meu coração, pergunta para ele o que ele está vendo. Aí eu perguntei, o que você está vendo na sua frente? E ele mencionou, eu estou vendo algumas casas, estou vendo alguns prédios e tal, estou vendo na rua, alguns carros passando. Mas aí uma voz disse no meu coração, não, pergunta para ele o que ele está vendo mais longe. E aí eu perguntei, não, mas não é os prédios, a casa, os carros e a rua, é mais longe. Aí ele disse, estou vendo as montanhas e tal, os matos e tal. E Deus falou, não, mais longe. E aí ele disse, estou vendo o céu, o horizonte, não sei nem distinguir com perfeição as cores. E aí a voz falou assim para mim, Pedro, fala para ele que quem tem poder para fazer tudo isso caber dentro dos seus olhos, com certeza tem poder para morar na hóstia consagrada. Aí eu fiquei maravilhado, é o poder de Deus. Olha só. Fiquei feliz. Só pode ser resposta de Deus. Claro. Ele não deixa o servo seu passar nenhum tipo de humilhação, de forma alguma. Ele vai sempre dar a resposta certa, né? Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é ter a certeza que em cada instante da nossa vida, quando nós confiamos em Deus, Ele vem em nosso auxílio. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Juarez, e a partir dessa experiência, a partir desse encontro com Deus, dessa conversão, como que é a vida do senhor hoje? Prega em alguns lugares aí, qual experiência? O senhor fala assim, eu tive em tal lugar, porque esse é o último mês a gente fez aqui com o Geraldo Flávio, né, que foi uma entrevista muito bonita. E nesse mês que nós somos dedicados, aí, no mês de agosto, que a entrevista do senhor vai sair agora no mês de agosto, dedicada às vocações, o senhor como vocacionado ao sacramento do matrimônio, como servo, como pregador, com certeza tem experiências de encontros, de momentos. O que o senhor gostaria de partilhar para a gente concluir esse momento, que às vezes não foi falado até aqui? Fique à vontade. João, um dos momentos que mais tocou na minha vida foi no encontro que nós fomos em Goiatuba. E eu, o Geraldo Flávio, a Ana e a Delfina. E eu fiquei 25 dias me preparando para esse encontro de cura e libertação. Me preparando assim, todos os dias eu ia ao Santíssimo. E aí eu comprei um caderno e uma caneta novinha. E aí falei, que Deus falar aqui, eu vou anotar, porque eu quero ser instrumento poderoso na mão de Deus. Porque de mim mesmo eu não dou conta, mas eu sei que Deus tudo pode. Aí fui o primeiro dia, segundo, 15 dias, nada. Passava na frente da cruz, fazia ali a vênia, com todo respeito, ia para o Santíssimo e nada. Faltavam 3 dias para o encontro, e eu passei em frente à cruz, mostrei para o crucificado, e falei, o caderno está aqui, a caneta, e até agora o senhor não deu nem um sinal. Nada ainda. Né? E fui para o Santíssimo de novo. Ei, então, pregador, passa esses apertos, viu? E fui para o Santíssimo também, mostrei lá a caneta e o caderno, e falei, é em branco aqui. Faltava um dia, né? No dia seguinte nós já íamos para Goiatuba. Passei em frente à cruz, mostrei a caneta e o papel. Uma vontade de falar não para o encontro, porque eu não tinha nada anotado ainda.
Fui lá na frente do Santíssimo, ajoelhei, tornei mostrar a caneta e o papel e nada. Aí eu disse, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor não deu sinal, e amanhã, né? E aí uma voz falou bem forte no meu coração, você não vai falar nada. Quem vai falar sou eu através de você. E encerrou. E aí o caderno ficou em branco. Aí no outro dia fomos para Goiatuba, eu ia fazer a segunda fala. É Goiás, não é? Estado de Goiás? Para lá de Uberlândia, parece. Uhum. E eu ia fazer a segunda fala. Chegando lá, eu não sei o que houve, se era Delfino ou a Ana que ia fazer a primeira fala, e o povo foi chegando, e o ambiente foi lotando, e de 300 pessoas, e 400 pessoas, e nós ali ajudando na lida das cadeiras, e o povo perguntou, quem é os palestristas? Cadê os palestristas, né? Aí os caras falaram, esse povo aí que tá ajudando a carregar a cadeira aí, ó. Mas tá doido, no dia 5 de maio, tá, é esse povo aí. Faltavam uns 20 minutos para o encontro começar, e a minha fala era restaurados para servir, curados para servir. Era a passagem bíblica da cura da sogra de Pedro. E aí o Geraldo falou assim, olha, o senhor vai fazer a primeira fala. Eu falei, nossa senhora da vida, eu pensava em tirar alguma coisa da primeira fala, né? E ele falou, não, é o senhor prepara aí que daqui 10 minutos já vai anunciar o senhor. Eu falei, meu Jesus do céu, e o caderno na mão ainda, com a caneta. E aí quando me anunciaram que eu ia fazer, eu subi, o ambiente lotado, eu me apresentei e falei, olha, comprei esse caderno, tem 30 dias, mostrei a caneta, e pedi a Deus que manifestasse alguma coisa para que eu pudesse me embasar. Mas ontem ele disse para mim que eu não ia falar nada, que quem ia falar era ele através de mim. Então, nesse momento, eu convido para abrir o Evangelho em tal lugar, que é a cura da sogra de Pedro, e nós vamos proclamar e deixa ele falar, porque o teu servo está aqui e o teu servo escuta. Proclamei o Santo Evangelho, e lá fala assim, saindo Jesus da sinagoga, se dirigiu à casa de Pedro. Encontrando ela com febre, curou-a e ela se colocou a servir. E depois de servi-los, traziam multidões de pessoas à porta da casa, e de muitos saiu um demônio expressando que ele era o Filho de Deus. E muitos foram curados. Quando eu terminei o Santo Evangelho, que eu falei, agora então, no santo nome de Jesus, que começa a realizar os milagres e prodígios. E muitas pessoas começaram a louvar e alguns começaram a cair. E foi uma presença de Deus tão forte. E eu mostrei o caderninho e falei que aqui agora quem age é Deus. O servo de Deus nada pode. Mas foi uma das maiores presenças de Deus na minha vida. Foi nesse encontro. Tem coisa que marca a vida da gente, né, Jorge? Só falando eu fico todo arrepiado aqui, porque eu sei, né, o quanto isso é grande, quando Deus fala. Eu fui fazer uma pregação recentemente e saindo aqui de casa, minha esposa é testemunha disso. Quando eu olhei a pregação que eu tinha feito, olhei, rezei, pensei no tema, eu peguei, embolei ela e, minha esposa, o que você está fazendo? Não é isso que Deus quer. Joguei a pregação que eu tinha feito, estudado, preparado, porque eu gosto de fazer isso antes. E falei assim, hoje eu não sei porquê, mas não é isso. Tem nada do que Deus quer falar, tá aqui. Joguei a pregação fora e fui para aquele encontro. Recente agora, menos de um mês atrás. E digo para o Senhor que foi uma das experiências mais bonitas que eu fiz nos últimos tempos. Amém. De saber que Deus ele faz, ele sabe do seu esforço, não é que a gente está dizendo, não, eu não preciso de preparar, não, eu preciso preparar, eu preciso me organizar, mas tem momento que acontece exatamente isso que o senhor falou, você luta, você reza, você prepara, jejuma, não vem, cadê, o que é para falar, e quando você chega ali, Deus faz a obra de forma plena. Eu não sei dizer o porquê, sei que tem dia que acontece isso, tem momento que é assim. O Sr. Juarez ele é conhecido por uma característica, agora eu vou pegar de surpresa que eu não comentei nada disso, alegria. A alegria do Sr. Juarez, onde ele chega, ele faz o lugar tremer na alegria, isso é próprio dele. Sr. Juarez, eu não preparei o senhor para isso, mas um fato que lembra o senhor boas risadas, algum momento da caminhada do senhor que foi muito engraçado, que a alegria do Senhor serviu de testemunho,
Eu lembro que o senhor andava muito com o Tijão Manuca, né? Que o Flávio, inclusive, citou ele aqui semana passada, no mês passado. E com certeza não tinha como o senhor e o senhor João a gente soltar boas risadas. Não tinha como. Mas era essa alegria própria do Espírito Santo. Eu vou deixar o senhor lembrar primeiro, que se o senhor não comentar, eu vou comentar uma. Mas eu vou deixar o senhor tentar ver se o senhor puxa pela memória o momento de alegria do senhor, aí que o senhor fala, esse dia foi um dia de muita alegria, eu dei risada demais, o povo riu demais e eu vi a graça de Deus acontecer. Só lembra de algum momento aí já, de rápido assim? Uma vez nós fomos... Tá vendo não que é bom? O servo quando tá ligado em Deus é assim, ó. Uma vez nós fomos no encontro, Serra do Salitre, eu e o João Manuca, e aí nós fomos acolhido numa casa. E o João, sempre que a gente era acolhido num determinado lugar, ele falava, ele era esperto. Ele falava, não, servo de Deus, muitas pessoas acolheram o servo de Deus, acolheram até anjos de Deus, e, sem saber que eram anjos, né? Uhum. E vocês acabaram de receber nós aqui, anjos de Deus, olha que tamanhozão nosso aqui. E nós não podemos ir embora sem fazer oração, nós vamos fazer oração. E eu pensava, tomara que o danado faça oração, né? E ele sempre fazia assim, então eu vou iniciar e o Juarez termina. Por exemplo, eu vou começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pode continuar, Juarez. Ele sempre fazia isso comigo. E nessa casa, ele fez desse jeito, falou, nós não vamos embora. E aí eu fiz a oração e pedi a Deus que poderosamente Deus pudesse abençoar aquela família, aquele casal. Que em nome de Jesus o adversário não tivesse poder, né, para desestruturar aquela família. Porque aquela família foi abençoada no sacramento do matrimônio e que Deus fizesse presença. Mas eu não sabia, nós não sabíamos, João, que aquele casal estava com os papéis batidos aqui em Patos de Minas para separação. Estava aguardando só a segunda-feira. O encontro terminou no domingo e na segunda eles já vinham separar. Meu Deus. E eu fiz aquela oração, fizemos aquela oração e poderosamente em nome de Jesus. E qual foi a surpresa? Uma semana depois, o casal comunicou com o João que os papéis estavam todos batidos para separação e eles vieram em Patos de Minas segunda-feira para cancelar tudo aquilo e refazer o sacramento do matrimônio poderosamente em nome de Jesus. Então foi um motivo de poder, alegria, só alegria, sabe? Para podermos louvar a Deus mesmo, porque é algo assim que Deus cancelou uma sentença. Isso é motivo de alegria para o coração de um servo. Amém. Quando ele vê o agir de Deus em favor de uma causa, em favor de uma situação, sendo que o servo nem sabia. Sendo que o servo não sabia. Eu me lembro de um fato, Sr. Juarez, às vezes o senhor não estava, mas me parece que um encontro de Nairdes que teve lá na casa de Cursilho. Estava o senhor, o Sr. Juarez e o Juninho. O senhor lembra desse fato? Lembro. Lembra de uma situação? Lembro. Aconteceu um momento muito bonito no encontro, onde Deus curava os servos pela alegria. De repente eu tô lá e eu olho aquela munha de gente montuada, e era o Sr. Juarez, o Tijão Manuca e o Juninho veio correndo e pulou em cima dos dois. Gente, virou uma situação de alegria. O senhor tem lembrança desse fato, Juarez? O senhor tem lembrança desse fato, dessa alegria? Já tem um tempinho, lá bem no quando ela começou a vir aqui em Patos. Num momento de alegria ali muito grande, parece que eu me lembro que era o senhor, o Tijão Manuca e o Juninho. Não sei se eu lembro do Juninho. Um momento assim da alegria de tomado conta, pareciam crianças. Eu quero falar desse coração de criança. Porque não tem como não olhar o senhor, não olhar o nosso padrinho João Manuca, que já está com Deus, não se emocionar, lembrar dele e de toda a história dele, e ao mesmo tempo não lembrar da alegria. É algo que sempre dominou muito na pregação do Tijão e na pregação do senhor. Eu não sei se o senhor lembra desse fato, e veio aqui na minha mente, eu lembro do Tijão e do Juninho, e na minha cabeça a outra pessoa que estava ali era o senhor. E eu sei que aquele fato ele me marcou muito, porque naquilo eu via o coração de criança, que é o que a palavra nos pede. Eu partilhava lá, porque na caminhada da gente, a gente muitas vezes passa aperto, né? E eu partilhava um momento de aperto, porque eu e o Sr. Gerson, nós fomos naquela época, tinha muitas fazendinhas. E essa fazendinha de recuperação, ela ficava entre Perdiz e Araxá.
E eu fui com o seu Gesso. E no caminho é que o seu Gesso falou que eu ia conduzir todo o encontro. Que ele ia ficar só fazendo oração. E eu falei, seu Gesso do céu, mas o senhor tem certeza que você vai conduzir? E aí o seu Gesso atendendo as pessoas lá, e eu conduzindo o momento. Mas toda vez que eu ia iniciar a conduzir o momento, tinha um cara lá, eu não sei se aquilo era possessão, o que era, o que o cara tinha feito na caminhada dele, que quando eu fazia o sinal da cruz para iniciar, o cara se colocava de quatro e andava como um porco, como um animal. E eu falando isso pro João Manuca, e o Julinho dava aquelas risadas e me abraçava. Então não me enganei, não. Esse fato aconteceu mesmo. Aconteceu. E o cara vinha dando aqueles urros assim, e eu pensava, e agora como é que eu faço? O seu Gesso tinha que escutar isso aqui e me socorrer. Né? Mas tudo aquilo era um processo de crescimento. Né? Era no aperto. E pro Juninho não tinha nada melhor. Ele me abraçava e falava, não, isso não aconteceu. Não, sou, aconteceu. E ele não acreditava. Mas naquele mesmo dia, João, eu lembro que a Dinaíde, muito ungida, e teve um determinado momento que ela falava assim, olha, você andou por muitos caminhos, contrários aos caminhos designados por Deus e tal. E a Dinaíde era uma pessoa uma serva maravilhosa. E ela falava assim, e agora na autoridade do nome de Jesus, você vai colocar para fora toda a contaminação. Você lembra disso, não? Sim. E muitas pessoas não se continham, vomitavam, tinham ânsia de vômito, né? E eu de olho no Juninho, o Juninho de olho em mim e tal, num determinado momento, o Juninho foi lá para a porta lá do salão lá, e eu de olho nele. Ele devagarzinho foi beirando na porta, e quando a Dinaíde falou, e você agora nesse momento, né, vai colocar para fora toda a contaminação e toda a impureza, o Juninho soltou um jarro de chapa. Eu falei, vem cá, caboclo, agora eu vim rir do jeito que você estava rindo. Eu lembro disso. Até aquele momento parecia só brincadeira, né? E aí ele percebeu que a coisa era séria. Acontecia. Quanto tempo eu não vejo o Juninho? Tenho saudade daquele. Né? Eu acho que ele tá morando em Brasília ainda. É um cara, ele tem um carinho muito grande, um cara do coração de criança. Juarez, eu queria pedir para a gente concluir, o senhor conduzir uma oração hoje. Hoje eu queria que o senhor concluísse rezando. Rezando por esse trabalho, rezando pelo Tiago, pela família dele, por mim, pela nossa família, por tudo, por toda a nossa casa. Eu me sinto no desejo de pedir ao Senhor que faça para nós uma oração. Primeiro, em gratidão, né? E eu agradeço, sim, ao Senhor imensamente, porque eu tenho certeza que essa nossa conversa vai chegar em muitas almas e vai fazer a diferença. E que a oração que o Senhor vai conduzir agora possa fazer a diferença na vida de todos aqueles que acompanharem. O nome dele é Tiago? Tiago. Deus absoluto, Criador de todas as coisas. Por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, nós tivemos livre acesso à vossa presença. Que o Senhor possa ouvir nesse momento esta oração e esse clamor em favor do Tiago, do João Batista e de todos aqueles que possam porventura assistir essa gravação. Humildemente nós te pedimos pelo santo nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas de forma tal que por onde quer que a gente vá, a gente possa ser instrumento nas vossas mãos. Permita, ó Santo e amado Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa sempre nos conduzir com o dom da fortaleza e o dom da sabedoria, e também o dom da humildade, para que sempre possamos reconhecer que nada somos, mas que o Senhor, o nosso Salvador, tudo pode. Cura o nosso coração, a nossa alma, e por misericórdia, escreva novamente a história das nossas vidas, Senhor. Que seja uma história escrita com a luz do Espírito Santo, para que dentro da dimensão do teu amor sejam apagadas as lembranças negativas, os traumas, as feridas, e todo e qualquer sentimento de inferioridade, para que todos possam perceber que o Senhor tem o poder de fazer de nós homens novos, criaturas novas, mulheres novas e famílias novas e curadas pelo santo nome de Jesus, sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria. Que a Senhora, ó Mãe de Cristo e Nossa Mãe, possa nos envolver com o manto celestial e nos livrar das investidas do demônio, por misericórdia. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Somente gratidão, Sr. Juarez. Louvado seja Deus. Inclusive, todo mês a gente coloca essa gravação do Café com Esperança, dia 14. Só que dia 14 de agosto vai ser dia dos pais. Então a mensagem vai sair no dia de Nossa Senhora da Abadia, dia 15, na segunda-feira. Então, exatamente no dia 15, dia de Nossa Senhora da Abadia, aniversário da minha esposa, Amém. Nós vamos estar colocando essa mensagem do Café com Esperança. Excepcionalmente esse mês, por quê? Porque no dia 14 nós estaremos fazendo uma homenagem aos pais, né? O canal vai estar fazendo uma homenagem singela a todos os pais. E desde já sinta-se abraçado, acolhido. Sou pai e pai de tantos filhos espirituais. Eu me coloco como um deles. Amém. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe o senhor muito. Amém. Muita força. Leve um abraço para a dona Cléria. Leve a minha gratidão àquela mulher que intercede. Sempre quando eu ligo para ela, eu não consigo nem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo é benção. De gratidão, de respeito, de saber que foi uma pessoa que é uma pessoa de intercessão, de oração, de joelho no chão. E é um grande exemplo de fé. Eu gostaria muito que ela tivesse vindo, mas ela achou que ia ter uma turma de gente aqui, né? E era só nós três, glória a Deus, né? Mas leve a ela o meu abraço, a minha gratidão. Obrigado ao Senhor por tudo e saiba que essa aqui foi uma simples forma também de homenageá-lo. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer e por ser esse servo tão amado que o Senhor é em toda a nossa diocese. Eu tenho certeza que o Senhor vai receber muito carinho da nossa diocese quando o povo começar a ver essa mensagem, que muitos lugares devem ter um bom tempo que o Senhor não vai, muita gente deve ter um bom tempo que não vê o Senhor, porque depois dessa pandemia, agora que nós estamos voltando com força total, né? Então, muito obrigado. Que Deus o abençoe ricamente. Amém. Obrigado, João. Eu que agradeço. Amém. Valeu, Tiago. Obrigado a todos. Curtam, compartilhem, nos ajude nesta obra de evangelização que é o nosso canal Palavra de Esperança. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Forte abraço a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Na presença de Deus, nós estamos aqui, você tem oração. Toma um café. Toma aí, filho. Tá deixando aberto pra você servir? Virou, como é que fala? Piada. Virou piada, João. Fomos 1.200 homens, tudo quanto é a culpa do amor. Não mentir não, que aí os oficiais começaram a apelar, porque tudo que eu estava perguntando aos caras, eu vou ter culpa do amor. E o dia que eu pedi para sair da Marinha, eu ganhei a plaquinha de prata. Eu fui o único fuzileiro que eu ganhei a plaquinha de prata. Sabe? Ninguém ganhou, e eu ganhei. E aí quando eu estava saindo, no meio dos 1.200 homens, um gritou assim, né? Enrolou todo mundo, menos eu, quando eu fui me alegar, né? E aí eu peguei, você pega as coisas e foi embora, um sacão assim, um sacão de dinheiro, tipo aquele fio, né? E eu saí, e aí alguém gritou, sabe lá, foi tudo culpa do amor. E aí eu... Você acha que é mentira, né? Não, eu não acho que é mentira. Agora ele falou, Acredito, meio ali na gíria militar ali, o negócio... Não tem jeito não, nossa. Eu saí 3 meses antes de terminar o tiro de guerra, depois eu retornei e fui na formatura. Mas porque eu tinha bom comportamento, né? O sargento gostava muito de mim, tinha 3 sargentos. Um era aqui de Pax, o pai dele tem um barzinho em frente à Lagoa Grande ali, tem um fitinho de 57. Aquele lado que é pra casa de pesca ali, é o sargento Correia. O outro era o sargento Vilela, veio da Amazônia, isso aí. E tinha o sargento Charles, que era um psicólogo, construtor de Se eu fosse mais pontes. velho, eu ia perguntar pelo sargento, que na minha época era o sargento Leite, que era vestido de guerra. Tá? Muito legal. Mas é anterior. Aí você tinha a instrução, né? Educação que um sargento tem com o outro.
Você tá doido. Um passava assim, dia de instrução, todo mundo sentado, escutando. O sargento falou assim, ó, gente, entrar alguém aqui no tiro de guerra aqui, vocês vão mandar parar, se identificar, certo? E se ele não recusar e tal, você dá um tiro pro alto. Ok? Aí o outro sargento passou atrás dele. No mesmo rumo que ele passou, falou, não pergunta nada não, é atirar pra matar. Tem 150 armas aqui dentro aqui. Vocês vêm aqui pegar essas armas aqui pra roubar banco, essas coisas, vocês são responsáveis. É atirar pra matar. Entrou aqui dentro, tá atirando pra matar. De jeito. Um acabou de falar, o outro tá lá atrás. É cada um. O sargento é muito complicado. Porque tinha a senha. Você sabia que tem a senha na palavra de Deus? Ou você não sabia? No Antigo Testamento, eu não vou te dizer aonde que é, mas em 2 lugares ou 3 tem a senha. A senha é algo que você cria nas Forças Armadas para identificar o amigo ou o inimigo. Se o cara for inimigo, ele não sabe a senha. Entendeu? Por exemplo, eu me lembro de uma palavra lá, aqui na Bíblia, que para identificar a senha, tinha que falar assim, Mefibosete. É uma das senhas, Mefibosete. E o inimigo não conseguia falar por causa da tradução dele. Ele vestia ali, né? Tipo assim, não estou dizendo, né? Então aí o povo de Deus falava, avança a senha! Né? Se fosse de Deus, Mefibosete. E o inimigo não dava conta. E nas Forças Armadas tinha isso, você estava de guarda e às vezes falava a senha. Uma palavra qualquer, banana, lua, ou não, né? Então e tinha um sargento muito mal que queria pegar ele dormindo, entendeu? Cochilando. Né? E aí a gente falou assim, se esse cara levantar 2 horas da manhã e vier para cima de nós vamos passar um aperto nele, né? E foi dito e feito. Foi dito e feito. Ele levantou lá em Brasília, os mansões, sabe? Lá coronel, general, os mansões. E ele levantou e veio no meio da casinha. E eu, mas um amigo meu nos cantos da casa conversando, porque a casa era grande, mansão, né? E nós ouvimos o barulho dele. O sargento tá vindo, eu passei o susto mesmo. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Entendeu? Na hora que nós ficamos, ele ficou no meio de nós dois, aí eu manobrei o fuzil fingindo que ia atirar, né? Avança sem você morre! Pra cá! Manobrei a arma e ele encanejou, ele esqueceu. Porque não atira, e ele gritava, era o nome dele. Rapaz do céu, eu já vou atirar. Depois ele pegou no nosso pé, falou, mas o senhor ele falou que era para tirar, rapaz, o senhor tem que agradecer a Deus. Ainda bem que aquele dia eu tava com calma, né? Isso gritou o nome, eu gritei que era o senhor, senão eu tinha metido bala. Eu tô mentindo, na vida tem. E eles tentou Os pegar três ele lugares que tem isso, avança a senha. Você sabe que faz sentido, né? Lógico, se identifica, né? Quando identifica, né? Eles tentou me pegar também, 3 horas da manhã. Aí, ó, tá vendo? O sargento parou o carro lá na esquina de lá e veio descendo de a pé. A sorte que eu tinha um ouvido bom demais da conta e eu tava deitado. Tava fazendo frio lá fora. Não tinha jeito não tinha ninguém, uma alma viva na rua, e frio. Era um frio, não tinha japona naquela época, tinha entregado a japona ainda, não tinha, né? Eu tava lá na casinha de P1 e deitado no chão com o fuzil assim, no peito assim, né? E ele descendo de a pé, naquele, pôs a mão na fivelinha do portão ali, eu já escutei na hora, já fui de pé. Ele quase me pegou. Nossa, na Lacerda tinha uns bacalhau demais. E aí, e lá tinha muriçoca demais. Nossa, Lá tinha muriçoca demais na minha vida. Nunca vi nada igual. Ela quer cemitério lá? É. Aí ele chegou e pegou um dos que estavam, que nós era. Aí detalhe, João, é alienígena, que era mais borrachuda. Nós era 8, 6 ficava na guarda e 2 dormindo. Acho que era isso, que era. Se eu não lembro é 7. Um comandante e mais 2 turmas de 3 turmas de 2. É, eu P1, sei, P2, P1, sei que P2. 2 dormia, mas na nossa eu tinha um lá no fundo da quadra, um no portão e o comandante. Então é sempre aí só podia dormir dentro do alojamento. E um deles não aguenta esses muriçoca, não, foi dormir na sala de instrução. E ele chegou. A hora que ele chegou, na minha guarda. E eu já bati. E aí eu tava lá no fundo, essa hora, tava na quadra, né? Naquele fundo lá. Só ouvia a gritaria. O que vocês fazendo aqui? Ele já botou de pé. As muriçocas me carregaram, senhor! Moço, aí no outro conversou na frente de 150 homens e falou, agora você fala na frente de 150 que você falou pra mim. Aí, ó, tá vendo?
E ele foi e gritou meio Eles é alto. muito zoado. Só aí ninguém deu conta de ficar a informação. Aí virou uma zoeira. Aí, agora tudo era as muriçocas me carregaram, Senhor. Nossa, no meu ano teve um tal de 151, que era 150, né? Uhum. Aí veio um de São Paulo transferido pra cá. Ele é um 151. Aí no primeiro dia de instrução dele, nós pegou e tava lá na sala de instrução, que shortinho mamãe que era você bem curtinho, né? E a camisetinha cavada, e um frio, rapaz, um frio, você não tem noção não. Nós tudo sentados lá, e o 151 olhando aquele trem assim, né? Primeiro dia dele. Aí quando a fé começou a cair um nevoeiro pesado na janela, sabe? Caindo assim, mas tava pesado mesmo. Aí ele, senhor, levantou a mão, né? Saiu lá da instrução, parou. O que foi o 151? Nevoeiro, senhor, nevoeiro. Vamos pra fechar a janela, né? Sargento, o que é o negócio? Nevoeiro, senhor. Tá caindo nevoeiro aqui. E ele, não, peraí, vamos resolver então. Pegou a mão dele, deu a volta lá por fora, arrumou lá na janela, lá de fora. Assim ficou bom, Sigo? Ah, tá bom, senhor. Falou mais nada, não piora. Cada um tem sua história, quem ouve é acredita, né? Eu não é. Agora, a minha foi tensa, né? Porque foi lá um dia que eu dei um espirro e caí. Nossa. Eu espiei e caí, eu perdi o movimento da coluna. Aí eu fui no tiro de guerra lá em casa, no Santa Luzia, chorando na bicicleta. Chorando, tiro de guerra, chorando. Quando eu coloquei o pé na porta de casa, eu caí, desmontei, já fui embora pro hospital, entrei no hospital de cadeira de roda. Misericórdia. Fiquei 3 dias sem andar, Tá tudo com bem. esse pico. Nossa. E morrendo de vergonha de chegar lá e contar no hospital. Eu cheguei lá, o médico falou assim, não, sou. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Hoje aqui no regional tem 2 casos. Mas que vendo? Tava lá a informação. Sério. Desmontei, Deus. levanta, não sei o que, gritando, não consigo, consegue. Se for 2 me levantar, no grito. Aí eu acredito que o trem era certo, não pode ir embora. Tem um tal descansado. de Zé Boca lá no Cristo, lá. Ele Não caiu de foi frente. não, cara. Ele caiu de frente, que fica muito tempo em pé a informação, né? E tem uma manha, você sabe que tem uma manha. Você tem que ficar movimentando os dedão do pé. O tempo todo. Você tá em pé, tem movimento para ativar a circulação. E esse cara, eu acho que não fazia isso não. Ele pegou e desmontou, caiu de frente, quebrou a mandíbula. Aí. Quebrou isso aqui tudo. Não, eu Isso que o João contou, nunca essa falei. da coluna minha foi triste, que eu fiquei 1 mês afastado de guerra. Que isso? Só da coluna. Eu não sei nada. Só que naquele dia o espirro, o médico falou, é tipo isso aqui, ó. Agora eu espirrei, forçou e voltou, e desencaixou. Quando desencaixou, desmontei. Perdi o jogo do corpo. Deve ser os pais pontos que a pessoa tem também. Eu entrei no regional aos gritos, na cadeira de roda, gastaram 3 pra me descer de um opalão laranja do vizinho nosso que nós tinha lá. Mas você foi com estilo, né? Aí, chorando de dor, aí eles deram um remédio, lógico, já relaxou, mas a dor era insuportável, não sentava, não, é só deitar. Que isso? 3 dias praticamente deitadinho. Pô, história de guerra não acaba não. Você tá Nossa, meu Deus. E o tiro de guerra era o quê? Umas 100 pessoas? 150. 150 tiradores. A minha foi a última de 6 meses. Você já pegou um ano. Eu peguei um ano. A minha foi 6 meses. A última turma de 6 meses. A minha. Mas eu tinha muita moral com o sargento. O sargento Corrêa gostava que eu tocasse pra ele, né, nos cultos, ou então qualquer coisa, eu tocava pra ele. O sargento Vilela já gostava de mim porque eu ficava mais atrás na retaguarda, e ele falou que eu me achava bonito. Tudo que era serviço, ele me escalava. Né, 131 e vai o Suemar também. Vai junto. Você era o 3º pelotão. Era o terceiro pelotão. O 2º. Terceiro pelotão. 69. E o sargento Charles tinha umas histórias de psicologia que ele gostava muito, né? Até agora ele tá trabalhando, agora, ele já é tenente, mexendo com psicologia, psicólogo mesmo, lá, acho que largou o serviço já. E ele gostava de tradução de som e essas coisas. Então eu ficava lá recebendo com ele lá de vez em quando, ele gostava. Os 3 gostavam de mim. Tinha uma história de passar um algodãozinho na hora de ir embora, Na base? na barba, né? É, aí um dia o sargento Charles me pegou. Tá? Passa o algodão e o trem travou. Aí ele gostava demais de mim, nossa senhora, ele gostava mesmo. Aí você, pô, um 3-1, você, cara. Você deixou a barba. Aí você, pô, sargento, não deu tempo, eu tô enrolado com as coisas aí e Ah, tal. o algodãozinho sempre. É, A minha eu e não peguei essa. ele, ó, um 3-1, Mas eles passavam revisando. Cabelo e barba. um 3-1 você vai embora, mas você faz a barba amanhã e volta amanhã. Volta arrumado. Pode baixar. E ele me liberava, sempre. Aí o algodão você passa ele ao contrário assim. Ele agarra mesmo, não tem jeito não. Até eu que fiz ontem, se passar aqui, gata. Passa. Minha barba acabou da tiro de guerra. A minha barba é grossa, que não é qualquer lâmina que faz, de jeito nenhum.
Hoje eu faço 2 vezes na semana porque nem jeito de fazer mais, demorar mais. Trabalho com venda, como é que você trabalha com Vamos lá, gente.